muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Agro em Foco TV Digital. Hoje você vai ver. Em Goiás, o controle biológico como pilar de boas práticas agrícolas. No Rio Grande do Sul, as vantagens do sistema de combinação de híbridos. Eu converso ao vivo com o secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Orlando Ribeiro. No Paraná, vamos ver como estão as perspectivas para a comercialização da soja no segundo semestre. Em Mato Grosso do Sul, os benefícios dos manejos pré-plantio e pós-emergente. E uma entrevista ao vivo com o gerente de acompanhamento de safras da Conab, Maurício Ferreira Lopes. É agora no Agro em Foco TV Digital. Como fazer a diversificação de híbridos para garantir mais produtividade, precocidade e defensividade na lavoura de milho? O repórter Randy Soares foi conferir em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, o sistema de combinação de híbridos. O homem do campo trabalha de forma incansável, mas sempre à mercê daquilo que ele não é capaz de dominar. E o mesmo fator clima, que o leva a bater recordes de produtividade, pode simplesmente acabar com o planejamento de um ano inteiro. Como produtores do Rio Grande do Sul têm usado a estratégia de combinação de híbridos para garantir melhores resultados e obter mais estabilidade e segurança na lavoura. A Pioneer tem conduzido o agricultor a encontrar essa fórmula, oferecendo um sistema de combinação de híbridos que permite uma safra planejada com muito menor risco em caso de intempéries do tempo, doenças e até mesmo pragas. Atualmente, as super sementes que chegam ao campo reúnem investimentos em fertilidade, manejo e genética. No que consiste o sistema de combinação de híbridos? Dentro da Pioneer, a gente trabalha com um sistema de combinação que agrega diferentes características dos híbridos. No que diz quesito a precocidade, defensividade e potencial produtivo. Qual é que é a janela que a gente sempre vai buscar em primeiro lugar? Potencial produtivo, porque a gente precisa que o produtor tenha rentabilidade e sucesso na sua lavoura. Mas, seguindo a isso, e como hoje dificilmente se consegue buscar as três características em um híbrido isoladamente, o que a gente vai buscar com o sistema de combinação? Posicionar para o produtor 2, 3, 4 híbridos que tragam potencial produtivo, agregado a super precocidade e também a defensividade. A Fazenda Braga, no extremo oeste do Rio Grande do Sul, a 350 quilômetros de Porto Alegre, tem se apresentado como um exemplo bem-sucedido na combinação de híbridos. Aqui, a produtividade da lavoura de milho beira os 300 sacos por hectare. Dentro do planejamento da fazenda, nessa safra nós trabalhamos com 3 híbridos da marca Pioneer. P1225 VYHR é o híbrido que nos traz maior precocidade, um escalonamento melhor de plantio, porque ele já consegue trabalhar com um corte mais antecipado no momento da colheita e início da realização da soja safrinha. P2719 VYH também fez parte do pacote de combinação da propriedade nesse ano, trazendo também um alto teto produtivo e um escalonamento num ciclo de precocidade, tá? Trazendo também maior defensividade para o manejo da lavoura. E por último, o híbrido P3016 VYHR foi a opção adotada pela fazenda, onde a gente colocou num talhão da lavoura com uma produtividade esperada, de repente até menor, mas o que a gente está acompanhando na lavoura é que ele está superando muitas expectativas. Por quê? Porque é um híbrido que foi destinado a uma área com perfil
que está tendo uma recuperação de solo na propriedade e também entrou numa área grande de sequeiro da propriedade. E a grande satisfação que ele está entregando para nós, esse material P3016, além de uma alta produtividade na área irrigada, na área de sequeiro ele também está nos trazendo uma produtividade excelente. Ao diversificar com os híbridos da Pioneer no planejamento da safra, a Fazenda Braga está alcançando resultados surpreendentes na interação entre a genética do híbrido e as condições do ambiente. Essa combinação de híbridos dentro da nossa estratégia é a questão de determinado material ser mais exigente de água, de fertilidade de solo e de manejo. Então, a combinação desses fatores determina qual híbrido escolher para determinado pivô, para determinada situação de sequeiro. São cenários diferentes e são materiais diferentes, a gente tem que acertar a alocação deles. Tudo passa dentro do nosso planejamento e do nosso conhecimento dentro da nossa área para acertar qual material alocar em cada local. Aliado às melhores sementes, o produtor rural daqui promoveu a condição certa para a lavoura através do sistema de irrigação e adubação correta. Nós buscamos genética de alto teto produtivo para poder expressar todo o nosso trabalho de anos que tem sido feito no solo, e com isso, sem a irrigação, a gente não consegue transformar todos esse trabalho de anos de nutrientes em produtividade, porque o veículo entre os nutrientes e a produção é a água. Então, nós temos 75% da área irrigada, porque a gente acredita que hoje é o melhor investimento que tem para fazer no campo. Dentro da irrigação a gente consegue ter uma segurança, porque no Rio Grande do Sul a gente tem um histórico de a cada 10 anos, 2 anos e meio, 3 anos da seca. Então, hoje, nos preços que estão, 1 ano de seca se paga o investimento. Então, tu teria um pivô aí para mais 20 anos ganhando lucros que no sequeiro tu não adianta fazer todo o manejo correto, fazer tudo certo, trabalhar o ano inteiro e chegar na hora faltar a água, que seria o veículo da ligação de todo esse trabalho com o teto produtivo. Então a gente acredita que a água é fundamental. Em janeiro, o índice de preços ao produtor registrou alta de 6% em comparação a dezembro de 2020. Os dados foram divulgados pelo CPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo. O resultado do índice reflete as variações positivas dos grãos, que avançaram 11,3%, da cana-de-açúcar e do café, que subiram 3,3%, e do índice da pecuária, que teve aumento de 1,6%. Após início irregular, lavouras de soja melhoraram o desempenho e a safra pode alcançar 134 milhões de toneladas, aponta a consultoria Agroconsult. As condições das lavouras de soja melhoraram após um começo de temporada marcado pela irregularidade climática, que atrasou o plantio e comprometeu o desempenho das variedades precoces. A melhora nas expectativas fez a Agroconsult, organizadora do Rally da Safra, aumentar as estimativas para a produção brasileira de soja 2021 para 134 milhões de toneladas, 1,6 milhão de toneladas acima do número pré-Rally, após revisões positivas na produtividade esperada em Mato Grosso, principal estado produtor, já visitado pelos técnicos.
E com o novo presidente dos Estados Unidos, o clima, o meio ambiente e os direitos humanos voltam à pauta. Que impactos esses temas podem trazer ao agronegócio brasileiro? Como ficam as negociações daqui para frente? Como está também a abertura de novos mercados? E qual o papel de fato do Brasil na busca da sanidade e segurança alimentar pós-Covid-19? Eu vou conversar sobre isso tudo com um convidado muito especial, que é o secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, embaixador Orlando Ribeiro. Secretário, muito boa noite para o senhor. Obrigada por ter aceito aqui o nosso convite para o Agro em Foco TV Digital. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Renata. Boa noite. O prazer é todo meu de estar com vocês. Secretária, minha primeira questão justamente é o que todo mundo quer saber, né? Com o novo governo Biden, qual que é o posicionamento estratégico do país? O que a gente pode aguardar aí desse novo governo? Maior aproximação com os Estados Unidos? Mais possibilidades para o agro brasileiro? Olha, nós temos uma boa relação com os Estados Unidos. Tom Vilsack, que é o secretário de Agricultura dos Estados Unidos, ele já havia ocupado essa mesma posição durante o governo Obama. Naquele período foi um período muito bom na relação dos dois países. A relação que nós temos com os Estados Unidos é menos de comprador-vendedor e mais de parceria. 70% de tudo que o Brasil exporta, os Estados Unidos exportam também. Então, não é propriamente um mercado para o Brasil, mas a cooperação é sempre muito boa. São dois países que têm na ciência a sua bússola e eu espero que nos próximos 4 anos não seja diferente e possamos ampliar essa cooperação entre os dois países. Excelente. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais dessa complementaridade entre Brasil e Estados Unidos no âmbito dessa tecnologia, o que a gente pode avançar nesse sentido dentro do agronegócio. O senhor falou há pouco sobre Tom Vilsack, o novo secretário de Agricultura dos Estados Unidos, que inclusive a gente separou imagens para vocês agora para acompanharem como é que foi esse juramento, né? O juramento que foi feito ontem. Vocês estão observando a imagem, Tom Vilsack ao lado de toda a família, a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, fazendo então esse juramento, onde com a mão esquerda ele coloca a mão sobre a Bíblia e a mão direita, então ele faz esse juramento aí sobre então esses próximos 4 anos, que segundo Kamala Harris, ao final do vídeo disse, né, agora são anos de muito trabalho. Importante lembrar que o Tom Vilsack, como diz o próprio secretário aqui que está com a gente, já foi, né, secretário de Agricultura dos Estados Unidos no governo Obama durante os 2 mandatos, ou seja, por 8 anos. E aí também ele conhece muito aquela região do Cinturão Verde ali, conhecida como Corn Belt. Ele já foi governador também de Iowa e isso então pressupõe e traduz ao mercado que os analistas internacionais já disseram hoje é uma boa expectativa aí frente a, agora de fato, ao novo secretário dos Estados Unidos, Tom Vilsack. Isso que a gente pode aguardar também, embaixador? Eu acho que você colocou muito bem, as perspectivas são boas, alguns setores podem comemorar desde já. Por exemplo, produtores de etanol e o pessoal do milho, né? Existe uma expectativa de que esse novo governo retome alguns compromissos internacionais relacionados ao meio ambiente, que poderá ter impacto no volume de etanol produzido e consumido nos Estados Unidos. Lembrando que os Estados Unidos, ao final do governo Obama, procurava implementar a obrigatoriedade do E10, que é 10% de mistura de etanol na gasolina. Durante o governo Trump, foram concedidos uma série de waivers e esse compromisso não dá para dizer que tenha sido implementado em sua totalidade. Esses waivers foram praticamente todos já anulados. Os Estados Unidos poderão se encaminhar nos próximos 4 anos, inclusive para o E15, que demandará uma grande quantidade de etanol. Como lá, recordo apenas que nos Estados Unidos o etanol é produzido a partir do milho, aqui no Brasil, cana-de-açúcar.
Exatamente. Além desse ponto, né, da questão da sustentabilidade, a eficiência energética e que o Brasil vem despontando nesse sentido, quais outras questões aí de complementaridade que pode vir a fazer parte aí ao longo dessa próxima jornada de 4 anos, secretário, entre Brasil e Estados Unidos, por exemplo, no âmbito de tecnologia agrícola, transferência de algumas pesquisas, ciências da Embrapa, por exemplo, né? Na estreia tivemos aqui o presidente da Embrapa, Celso Moretti, ou seja, e nós, claro, podemos fazer e intermediar aí mais trocas tecnológicas entre Brasil e Estados Unidos no âmbito do agronegócio e da ciência da pesquisa. O intercâmbio é sempre muito bem-vindo. Lembrando apenas que o Brasil não é novo nesse campo. Nós passamos de país importador de alimentos, em 40 anos, para um dos maiores exportadores de alimentos do mundo. O Brasil está entre os 5 maiores exportadores de alimentos. E isso tudo foi graças à tecnologia. Nós, nos últimos 40 anos, ampliamos a produtividade em mais de 400%. E tudo isso graças, então, à tecnologia, que esse relacionamento maior com os Estados Unidos poderá, inclusive, ajudar a nos levar ainda mais longe. Mas esse campo, acho que há espaço para uma troca. Muita coisa que se faz aqui que poderia beneficiar também a agricultura norte-americana. Secretário, a gente falou já, né, sobre a questão de sustentabilidade. Então, há sim mais possibilidades de termos essa troca, ampliar esse intercâmbio, visto a nossa eficiência nesse sentido, justamente as respostas positivas que a gente trouxe frente à pandemia no âmbito da sustentabilidade, que sim, teve um sobressalto? Renata, nós tivemos, nos últimos 3 anos, talvez 4, piora dos índices de desmatamento. Isso aí, obviamente, são dados conhecidos e públicos. A expectativa do governo é de reverter esses números, que não têm ajudado a imagem do país. Mas o país é uma potência agroambiental, a gente não pode se esquecer disso. Nenhum país tem a matriz energética que o Brasil tem. Nesse ponto, nós não somos vilões, somos sim um exemplo a ser seguido. Com certeza. Secretário, falando também de uma pauta muito importante, que inclusive o senhor tem muita intercâmbio com a própria ministra da Agricultura, Tereza Cristina, sobre a ampliação de mercados, onde já conversamos em outras oportunidades. Como é que estão esses avanços e quais as possibilidades e potencialidades de mercado nesse sentido? Vamos lá, Renata. Nós tivemos realmente, foram os 2 primeiros anos, 109 aberturas de mercado. No começo de 2021, até o dia de hoje, creio que temos 10 novos mercados abertos. É um processo que tem continuado, é uma prioridade que a ministra Tereza Cristina tem de diversificar as exportações brasileiras. Nós já falamos realmente sobre isso no passado, e é sempre bom lembrar que, ao abrir mercados, você abre uma porta, mas é necessário que alguém passe por essa porta. Então, nós estamos também trabalhando na promoção comercial, na realização desse potencial que são as aberturas de mercado. Sobre setores que são promissores, eu sempre digo que frutas é um setor muito promissor. Nós exportamos pouca fruta, o Brasil tem frutas maravilhosas. Pescado, grande parte do comércio internacional se faz de produtos alimentares, se faz com pescado. Os nossos números não são correspondentes à nossa capacidade. E, por que não, lácteos? Precisamos dar um pouco mais de competitividade a esse setor e abrir novas portas para que a gente possa ampliar aí a nossa presença internacional. Pois é, justamente sobre os lácteos, né? Inclusive, quando Tereza Cristina, ministra, esteve na Índia, houve um grande entendimento nesse sentido, ou seja, há muitas possibilidades, sim, para os derivados lácteos. A gente pode entender que a partir desse ano, de fato, a gente tem mais possibilidades e também com a presença dos adidos agrícolas em locais estratégicos aí para o agronegócio brasileiro no intercâmbio com o mundo, também facilita esse diálogo de fato e também a ampliação, né, o maior número de adidos agrícolas espalhados aí pelo mundo.
Com certeza. Você falou na Índia, eu me lembrei também dos pulses. Pulses serão muito importantes na nossa pauta de exportação. E a presença do adido agrícola no exterior é fundamental. O adido agrícola ele não é um despachante para produtos do setor agrícola. Ele não está lá para resolver questões pontuais. Ele faz isso também, mas o adido agrícola, a função dele, ter um adido agrícola no posto, é para ele justamente nos alertar das possibilidades, das oportunidades que se abrem naqueles mercados. É um olhar atento e treinado para que a gente possa dar continuidade a esse esforço, a esse trabalho de diversificação da pauta externa. Secretário, para a gente caminhando aqui para o final da nossa conversa e entrevista, a segurança alimentar e a sanidade também foram 2 elementos fundamentais e que se sobressaíram durante essa crise da pandemia. E o agronegócio teve um papel fundamental nesse sentido. A gente pode continuar a melhorar e a desenvolver ainda mais pós-Covid-19? Sim, Renata. O Brasil, ao longo de 2020, manteve todos os seus contratos e, inclusive, batemos recordes de exportação. Os produtos agrícolas representaram um pouquinho mais da metade das nossas exportações totais. Isso é algo, enfim, louvável e que nós procuraremos continuar trabalhando, dando o apoio e o suporte para que o agricultor possa realizar esse potencial. Eu vou dar para você uma informação de primeira mão aqui que ninguém tem. No dia 15 de abril, a ministra Tereza Cristina vai organizar uma mesa redonda com outros 7 ministros da Agricultura para discutir um tema muito importante que você se referiu, que é a agricultura sustentável no mundo pós-Covid. Teremos aí 8 ministros bastante representativos de diferentes regiões do mundo e, após essa primeira parte, vamos organizar 4 painéis temáticos que vão discutir questões específicas. É mais uma iniciativa da ministra Tereza Cristina para colocar o agro do Brasil à frente, aí, enfim, ocupar o espaço que nos é devido no mundo. Com toda certeza. Muito obrigada, então, pela informação aqui em primeira mão para a nossa audiência online no Agro em Foco TV Digital sobre esse evento, esse debate muito importante que acontece agora, então, no próximo dia 15 de abril, com a ministra da Agricultura e outros ministros aí da Agricultura espalhados pelo mundo em pontos estratégicos para discutir produção sustentável no agronegócio. Para a gente fechar aqui, secretário, qual é a mensagem que fica para a nossa audiência, para os nossos produtores que estão nos acompanhando agora ao vivo? Eu queria agradecer, na verdade, ao agricultor, porque o meu trabalho aqui é simplesmente ajudá-lo a realizar esse potencial que ele faz. E se você me permitir, hoje é uma noite especial, eu queria dar um abraço especial ao agricultor rubro-negro, que tem hoje a oportunidade de ser campeão brasileiro. Hoje também, dia 25, é o dia do agronegócio, né? Então, para o produtor, para o agricultor, são muitas palmas, né? Vocês fazem a diferença no potencial brasileiro. Obrigada, secretária, embaixadora. Até a nossa próxima oportunidade. Tchau, ótima noite. Obrigado você, boa noite. Tchau. A seguir, o controle biológico como um pilar das boas práticas agrícolas é daqui a pouco, no próximo bloco. A Corteva AgriScience apresenta uma grande inovação do mercado. Expedition é um inseticida inovador para controle de percevejo nas lavouras de soja e milho. O único com a inovação Isoclast Active, ingrediente ativo pertencente a um novo grupo químico com modo de ação diferenciado. Expedition protege o canivetinho na primeira aplicação nas lavouras de soja. Expedition apresenta flexibilidade de aplicação e alto efeito de choque residual, protegendo a lavoura por mais tempo. Veja e comprove como a ação de Expedition contra percevejos é rápida e eficaz.
Em apenas 27 minutos, os percevejos foram paralisados por Expedition, enquanto alguns produtos levam mais de 1 hora para agir. O único com a inovação Isoclast Active, Expedition, traz o mesmo efeito de choque residual também no milho. A manutenção do estande nas lavouras de milho começa com a proteção de Expedition contra o ataque dos percevejos. Expedition chega primeiro para um controle diferenciado dos percevejos. Produto perigoso, de uso agrícola. Consulte um agrônomo. Venda sob receituário. Leia o rótulo e a bula. A Caixa Econômica Federal anunciou nessa semana, durante uma live com a participação da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, a ampliação do custeio agro antecipado. Ao todo, serão disponibilizados 12 bilhões de reais até o fim de março ou início de abril. Um total de 8 bilhões de reais já foram emprestados de dezembro do ano passado até agora. O banco também anunciou que vai abrir 21 unidades especializadas no atendimento ao agronegócio. A gente tem visto aí os resultados que a agropecuária tem tido nesses 2 anos aí do nosso governo, do governo do presidente Jair Bolsonaro. Cada vez o agro trabalhando mais, mas o ponto crucial desse crescimento, para que ele não pare, para que ele continue, é realmente o crédito. Então, é muito bom, as nossas equipes estão absolutamente azeitadas, conversando, e principalmente, Pedro, que eu tenho certeza que a Caixa vai ser também um grande aliado do pronafiano, daquele pequeno agricultor familiar que precisa muito do crédito chegar lá na ponta, um crédito de qualidade, para que ele possa ter renda, gerar empregos, né, para essa categoria aí de produtores rurais. E o Banco do Brasil vai disponibilizar 16 bilhões de reais para o pré-custeio da safra 21-22, o maior volume da história para essa modalidade. O montante supera em 6,6% os 15 bilhões de reais ofertados no ano passado. Os recursos são destinados a produtores de soja, milho, café, cana-de-açúcar, algodão e arroz de todo o país, e são usados para a compra antecipada de insumos para o plantio no segundo semestre. Os valores estarão disponíveis com taxa de 5% para os médios produtores por meio do Pronamp, Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor, e de 6% para os demais agricultores. Como o controle biológico atua como um pilar para as boas práticas agrícolas, garantindo ao mesmo tempo produtividade e sustentabilidade. É o que vamos ver agora em Água Fria de Goiás com a repórter Lara Leão. A Fazenda Horizonte fica no município de Água Fria de Goiás. São 1.200 hectares de área plantada. A família do seu Edson comanda tudo aqui desde a década de 90. Ele acompanhou as mudanças do manejo integrado de pragas ao longo da agricultura brasileira. Bem, nós chegamos aqui na região em 1997 para a exploração da cultura de soja, feijão e milho, um pouco de HF também, alho. E no início não tínhamos uma preocupação muito grande com a sustentabilidade do nosso solo, que é a nossa maior riqueza. A partir do momento que percebemos que apenas o químico e o manejo convencional não era suficiente para mantermos essa produtividade, começamos a testar produtos de ordem biológica. Com certeza não foi as respostas que a gente esperava no começo. Existem grandes dificuldades para nós produtores aprendermos a forma correta de utilização
dessa nova ferramenta. Os desafios das pragas são cada vez maiores, exigindo soluções inovadoras. O manejo integrado de pragas, que é adotado aqui na fazenda, procura manter a população de pragas em níveis abaixo daqueles capazes de causar danos econômicos. Um estudo feito pela Embrapa na safra de 2014 mostrou que o Brasil utilizou mais ou menos 140 milhões de litros de defensivos para o controle de pragas da soja. As pesquisas mostram que os produtores poderiam gastar muito menos com a adoção de manejo integrado de pragas. Por isso, a adoção de boas práticas agrícolas vem garantindo resultados produtivos e responsáveis no campo. A grande vantagem do uso de biológico é manter o equilíbrio natural do solo. Quando nós adubamos, mexemos o pH do solo, mexemos a fertilidade do solo, nós mudamos a microbiota natural do solo. E a reposição desses micro-organismos, dos bacilos, dos tricodermas e outros micro-organismos, tanto aeróbios quanto anaeróbios, são importantes para essa vida do solo. Eu acho que o ponto-chave seria o equilíbrio. Não é só um produto, mas o equilíbrio de vários produtos biológicos, pegando vários alvos, como insetos, fungos de solo, nematóides. Eu acho que a palavra é o equilíbrio. O clima tropical do país favorece o desenvolvimento de pragas e doenças que podem causar perdas significativas na produção, e o uso de tratamentos biológicos vem crescendo nos últimos anos por ser eficiente e sustentável. Eu acredito que com o avanço da tecnologia, se a gente parar para pensar e fazer uma reflexão aí, há pouco mais de 15 anos atrás, 20 anos atrás, a gente não imaginava que a utilização dessa tecnologia à base de produtos biológicos seria tão utilizada pelos produtores. Então, a perspectiva para o futuro são as melhores possíveis, porque o Brasil é praticamente, se eu pegar a nível de soja, para controle de nematóide, talvez aí 96% de produtos que vai para manejo de nematóide nesse cenário é biológico, e que antigamente era produtos à base de químicos. Então são estratégias que vêm complementando o sistema como um todo, porque além do controle, além da competição, além do parasitismo direto sobre a praga para reduzir, alguns produtos têm um viés fisiológico de ajudar a planta a se desenvolver. Ou seja, o sistema radicular ele cresce mais vigorosamente, ele cresce mais rápido. Então, de alguma forma, são agentes que têm duplo sentido, vamos dizer assim, controle, proteção, mas também ajuda a planta a se desenvolver. A utilização de produtos ou agentes à base de produtos biológicos, ele tem ganhado espaço dentro do manejo integrado de pragas em função dos diversos benefícios que esses micro-organismos têm trazido. Se eu te disser que é uma tecnologia antiga da parte da literatura, mas utilizada com mais incisão nos últimos anos. Particularmente, quando a gente começou as pesquisas aí, poderia dizer em torno aí de 2011, 12, começou os testes com produtos à base de bactérias, à base de fungos, à base de substratos para utilização dentro de um programa de manejo. E atualmente, hoje a gente está num volume de produto aí superior a 30 produtos já registrados num curto período de tempo. E o químico, só para a gente ter uma noção, parou ali na escala de 10 produtos. Então, se a gente parar para pensar, é um avanço muito grande. Então, a utilização desses produtos tem permitido um manejo mais sustentável e equilibrado, talvez na mesma magnitude da utilização de um produto químico, de maneira integrada, né? O biológico sozinho também, ele não apresentará a resposta, vamos dizer assim, de eliminar sozinho o problema. Ele precisa estar dentro de um programa de manejo, que é o que tem sido feito, vamos dizer assim, de maneira louvável, através das pesquisas, né, nas diferentes culturas. Atualmente, existem 3 formas de utilização desses produtos. A mais, talvez, utilizada é a via tratamento de sementes, né? Suco de semeadura, né, que o produto é aplicado na linha de plantio. E em terceiro, uma outra modalidade que tem vindo é a questão de aplicação em área total sob a palhada da cultura antecessora. Uma das principais dúvidas que surge a nível de campo,
por falta de informação, talvez das empresas que trabalham com esse tipo de produto, é a informação com relação à compatibilidade. A gente está falando aqui de manejo integrado, né? E aí, assim, para ser um manejo integrado, eu preciso posicionar a genética, eu preciso ter uma boa correção de solo, eu preciso ter associação com outros produtos, aí fungicidas, inseticidas, para que eu consiga trabalhar uma integração maior das minhas estratégias. Bom, e de Água Fria de Goiás, nós vamos para Candói, no Paraná. Lá o Agro em Foco TV Digital conversou sobre as perspectivas para a comercialização da soja no segundo semestre. Nós estamos aqui na cooperativa Coacan. A Coacan, que este ano completa 21 anos de sua história no dia 13 de maio. É a primeira cooperativa do município de Candói. E claro, além do beneficiamento de grãos, há 3 anos conta também com uma fábrica de ração junto aos seus cooperados. O nosso entrevistado de hoje é o gerente comercial da Coacan, Edson Luiz. Edson Luiz, qual é o seu ponto de vista para o mercado brasileiro de soja no segundo semestre? A gente está enfrentando um ano totalmente atípico, né, no mercado das commodities, e o cenário de soja encontrou patamares de preço nunca visto antes, né? Então eu acho que para o segundo semestre, devido às informações de um volume comercializado muito alto com relação aos anos anteriores, né? Informações já falam em praticamente mais de 70% do volume já comercializado. Então, em minha opinião, eu acredito muito que no segundo semestre possa ter uma procura muito grande pela soja, né? E a orientação que a gente direciona para os nossos cooperados e clientes, para aquele produtor que consiga segurar um volume, né? A gente sabe que todos têm seus compromissos, numa grande maioria no 30/4, né, em 30 de maio, mas assim, o produtor que conseguir esperar para comercializar um volume para o segundo semestre, a demanda por soja ela vai ser muito grande. Então a gente acredita que se o mercado continuar nesses níveis de $13,70, $13,50, e esse câmbio manter nesses níveis de R$5,30 a R$5,50, a gente vai estar com um preço relativamente alto novamente para o segundo semestre. Então eu acredito que quem consiga segurar um volume para poder vender para o segundo semestre, eu acredito que a gente vai conseguir bons preços. E quais os mecanismos de travas comerciais que a Coacan realiza? Para a parte de commodities, a gente geralmente trava com as grandes traders, né? Então a gente tenta fixar o volume de custo de produção dos nossos clientes e cooperados. Então a gente faz algumas travas também na parte de matérias-primas para a fábrica. Então a gente usa os mecanismos de hedge. Então tem alguns bancos que a gente tem costumes de fazer algumas travas de câmbio, de farelo de soja. Então a gente trabalha com esses tipos de mecanismo. E quais os benefícios que a industrialização trouxe para os cooperados? A industrialização foi um projeto bem audacioso da cooperativa. Hoje a gente está no mercado de nutrição animal há 3 anos. Nos ajudou, questão de faturamento, margens em cima do produto final. E hoje a gente conseguiu atender uma demanda interna de todos os nossos cooperados que possuem gado de corte. Então a gente já sai de casa com um volume considerável bom. E hoje a gente tem uma marca consolidada já no mercado que consegue competir com as demais empresas, grandes cooperativas, atendendo os clientes cooperados aqui da nossa região. Então eu acho que esse benefício aí é bom para toda a região, é uma opção a mais para o produtor
está entregando seu milho, comercializando, porque uma indústria dentro do município sempre é de grande valia, né? Daqui a pouco, os benefícios dos manejos pré-plantio e pós-emergente. E uma entrevista com o gerente de acompanhamento de safras da Conab, Maurício Ferreira Lopes. É no próximo bloco. Até já já. Quem foi o primeiro agricultor que plantou uma semente e fez o nosso mundo crescer? Foi assim que nasceu o progresso. Porque alguém descobriu como cultivar um pouco de milho, trigo, arroz, e a humanidade descobriu que poderia cultivar tudo. Nossa população está crescendo. Nossos recursos naturais estão diminuindo e o clima do nosso planeta está mudando. Por isso, a agricultura também precisa mudar. Com ferramentas mais inteligentes, práticas sustentáveis e aumento na produtividade, a agricultura faz o mundo progredir. E o mundo está retribuindo. Nós somos a Corteva AgriScience, a próxima geração de agricultura para a próxima geração de agricultores. E eu converso agora com o Maurício Ferreira Lopes, gerente de acompanhamento de safras da Conab. Boa noite, Maurício. Seja bem-vindo aqui ao nosso Agro em Foco TV Digital. Muito bom receber vocês da Conab por aqui. Boa noite, Renata. É um prazer todo nosso de poder contribuir com informações e boa noite a todos os nossos telespectadores. Aqui dando um adendo, né, agradecendo aí a audiência de todo o país aqui conosco. Muito obrigada, claro, por cada um de vocês que está nessa noite aqui ao vivo com a gente. Maurício, a nossa audiência quer saber, obviamente, sobre esse atraso, né, na colheita da soja, o que de fato vai impactar, de repente, no plano de produção do milho segunda safra. Lembrando que a gente teve recentemente o relatório divulgado por vocês, o mais recente levantamento, com o dado que aumentou, na verdade, em relação à estimativa anterior, né, de 268,3 milhões de toneladas de grão, esse acréscimo de 4,4% em relação à safra anterior e 3,5 milhões em relação à mais recente estimativa. O que leva, quais são os fundamentos que trazem esses números e, claro, falando desse atraso também na colheita da soja, plantio, milho, segunda safra. Correto, boa análise, Renata. No nosso boletim, de fato, nós trazemos esses dados e informações. A soja, juntamente com o milho, elas são as duas culturas que representam mais de 90% da produção de grãos nacional e são culturas, principalmente a soja e o milho segunda safra, que elas são culturas ali muito intercaladas. O plantio do milho segunda safra, ele tem relação direta com o andamento da colheita da soja. Nós estamos vendo um atraso com relação às safras anteriores, em decorrência do atraso no plantio da leguminosa. Ela começa a ser plantada normalmente em setembro, se intensifica em outubro e termina normalmente, ou chega no final, na fase final de novembro. E esse ano nós tivemos um deslocamento de plantio, porque nós tivemos muito pouca chuva no mês de setembro, outubro. O plantio ele só foi sendo intensificado em novembro. Com relação à colheita da leguminosa, atualmente nós estimamos 25% da safra já colhida, em comparação com a safra anterior, a safra passada, nós tínhamos mais de 40%. Então, nós temos aí um atraso considerável. E pelo fato do milho segunda safra ser uma cultura de sucessão, ou seja, são práticas praticamente intercaladas, né? Você colhe a soja para depois iniciar o plantio do milho, nós também estamos com um atraso considerável. Atualmente, nós estimamos 27% do milho segunda safra plantado, em relação à safra anterior, praticamente em torno de 60%, mesmo dia
em comparação com a safra anterior, ou seja, nós estamos com atraso considerável. O plantio do milho segunda safra, ele vai ganhar intensidade agora a partir do final de fevereiro e vai se concentrar no mês de março. Importante destaque aqui para a gente fixar bem os números, né? Então, 25% de colheita da soja até agora, segundo a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, frente a 40% da safra anterior. Em relação ao plantio do milho, segundo a safra, nós temos aí a representação de 27%, menos da metade em relação ao plantio da safra anterior, que chegava a 60% nesse mesmo período. Agora, também é importante a gente colocar aqui na nossa conversa, né, que tivemos uma questão de produção, impactou bastante também o milho verão, lá no sul, né? Exatamente, é um ponto bastante interessante. Chega a ser contraditório nós falarmos de atraso na colheita da soja, de atraso no plantio do milho segunda safra, com problemas climáticos no sul do país. E, a despeito disso, nós estamos estimando um aumento da produção de grãos. Isso decorre dos bons preços, né, da cultura da soja, para o grão de soja e também para o grão de milho. Isso incentivou o produtor a plantar mais, né, e nós tivemos também problemas de quedas de produtividade também no sul do país para a leguminosa, ou seja, nós tivemos aumento de área e esse ano nós tivemos até então menos problemas climáticos, apesar do deslocamento da janela de plantio. Daí, nós estávamos estimando, como você bem disse anteriormente, um aumento aí da nossa produção total de grãos. Especificamente falando da região sul, nós tivemos, como eu falei anteriormente, falta de chuva, principalmente na primavera. O Rio Grande do Sul, que é o principal estado produtor de milho, juntamente com Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina, nós tivemos problemas de falta de chuva na primavera, ou seja, os meses de setembro, outubro e novembro. Isso impactou para aquelas lavouras que já haviam sido plantadas. Também, além da falta de chuva, nós tivemos problemas de tempo seco, vento seco, e o milho é uma cultura muito sensível a estresse climático, principalmente nas fases reprodutivas, né, de enverdoamento, embonecamento. Então, por isso, essa queda de aproximadamente 10% na região sul para a produção de milho primeira safra. Mas é importante frisar que o milho primeira safra, ele representa em torno de apenas 25% da produção do cereal no país. Então, por isso que, apesar do problema de produção do milho primeira safra, nós ainda estamos estimando uma safra cheia, digamos assim. Exatamente, né? A gente tem agora essa segunda safra, que é a grande safra, né? Que antigamente safrinha e já se tornou uma safrona de fato agora do milho. E a questão, por exemplo, desses fundamentos do mercado, com eles em preços elevados, tanto do milho quanto da soja, que tem respondido aí por essa demanda também no mercado internacional, por conta de proteína animal, tudo correlacionado. Isso, claro, tem permitido ao produtor maior incentivo realmente para implantar mais a cultura e, consequentemente, aí ter essa rentabilidade e, por isso, essa produção em elevação. Próximo levantamento de vocês, a gente já pode apontar mais tendência aí de alta para esse número de 268,3 milhões de toneladas, Maurício? Exatamente. O nosso próximo boletim ele será divulgado no dia 11 de março e nós vamos trazer dados atualizados com relação a esta produção. Né? Você tocou em dois pontos muito interessantes, que a cultura do milho e soja, elas têm liquidez e rentabilidade atualmente, ou seja, você sempre tem para quem comercializar o seu produto e os produtores eles estão tendo uma boa remuneração. E lembrando que o deslocamento da janela de plantio é um fato, e a concentração dele também é um fato para a cultura do milho. Porém, o deslocamento de janela de plantio não quer dizer uma relação de causa e efeito com quebra de produtividade. É óbvio que quanto mais tarde você planta o cereal, você vai avançando para as estações de outono e inverno, são estações em que você tem menos insolação, menos chuva, problema de geada em estados como o Paraná e o Mato Grosso do Sul, problemas de seca como Goiás e o Mato Grosso, onde as chuvas normalmente elas passam a cortar mais cedo, né, digamos assim. Enfim, eu falei aí dos 4 maiores estados produtores de milho segunda safra.
Porém, contanto que chova bem aí nos próximos meses, como nós temos visto, né, que as culturas o milho que está em desenvolvimento vegetativo, eles estão com uma boa umidade, apesar de estar aí apenas em fase de germinação, início de desenvolvimento. Então, nós não temos informações que, digamos assim, desabone a produção do cereal até então. Tudo depende do clima de agora em diante. Com relação à soja, a mesma coisa, né? Com esse percentual aí em torno de 1/4 das lavouras de soja colhido, porém nós temos aí em torno de 40% da soja em maturação. Então, 25% de soja em maturação, digamos que são grãos que já estão em maturidade fisiológica, são grãos que respondem menos a variáveis climáticas, a não ser que tenha problemas de chuva na colheita. Mas isso é algo que é imprevisível, né, digamos assim, do ponto de vista climático. Então, nós vamos trazer dados atualizados aí nos próximos dias. E lembrando que, além do nosso boletim, nós temos o Progresso de Safra, que nós trazemos informações também semanais aí no site da empresa em relação a plantio, colheita, fenologia da cultura, enfim, sempre provendo aí os atores de informações atuais e confiáveis. Base, né, de produção, produtividade, questão de área plantada no país para os agricultores, a Conab, né? E a gente vai ficar de olho nesse próximo levantamento aí no dia 11 de março. Para a gente fechando aqui, eu gostaria de saber, nessa semana, inclusive, né, por isso que eu gostaria de colocar aqui na nossa conversa, a questão que vocês divulgaram uma obra onde colocam a questão de perdas, né, de transporte e armazenagem dos grãos. Como é que a gente pode acessar aí esses dados e o que você pode dividir aqui com a nossa audiência de mais relevante de fato? Exatamente, Renata. Esse livro, como todos os trabalhos da empresa, eles estão disponíveis no site da empresa. Então, a pessoa que tiver interesse por esse tema, que é um dos mais relevantes aí para o agronegócio nacional, e as perdas de grãos no processo de transporte, até então, para mim, era uma incógnita. E foi um trabalho organizado por técnicos da empresa, e lá você tem artigos de diferentes atores aí que trabalham no processo de transporte, armazenagem, e lá vocês vão estar muito bem subsidiados de informações com relação a essa temática. Convido a todos a acessar, vocês não vão se arrepender. Muito bom, muito obrigada. Para a gente fechar aqui, qual que é a mensagem, a reflexão que fica para a nossa audiência hoje? Perfeito, eu mando um abraço aí para todos os atores do agronegócio nacional, no Dia do Agronegócio. Nada mais justo, a minha singela homenagem daqueles que, a despeito de problemas de pandemia, estão aí de sol a sol, trazendo alimento para o campo, trazendo riqueza, renda e equilibrando a balança comercial do agronegócio brasileiro. E vocês são a razão em análise filosófica até do nosso trabalho aqui. E um grande abraço a todos e também da Agro em Foco TV Digital. Para mim é um prazer estar participando. Muito obrigada, Maurício. Maurício, que é gerente de acompanhamento de safras da Conab, trazendo esses dados atualíssimos aí de questão de produção, de colheita, de plantio. Até uma próxima oportunidade. Uma ótima noite para você. Muito obrigado, estou sempre à disposição. Obrigada, nós também. E o correto manejo da área em pré-plantio e o manejo complementar pós-emergente são práticas que promovem uma produção com mais resultados. É o que vamos ver agora em duas fazendas, uma em Mato Grosso e outra em Mato Grosso do Sul. O plantio direto é prática em todo o Brasil. O agricultor que antes revolvia a terra com arados, hoje semeia a cultura apenas com o sulco aberto entre a palhada que protege o solo. Mas os desafios existem e são muitos. Atualmente, os percevejos causam danos nos grãos da soja na safra de verão e depois migram para o milho safrinha. Aqui na fazenda do seu Lídio, em Chapadão do Sul, ele toma alguns cuidados para tentar evitar o problema. Essa fazenda aqui nós usamos alta tecnologia. Aqui só fazemos agricultura de precisão, só usamos sementes das melhores sementeiras do Brasil. A gente tem sempre essa precaução para poder não ter muita pressão de percevejo na cultura do milho. A cada picada, o inseto injeta uma toxina na planta do milho
e isso pode matar ou atrapalhar o desenvolvimento dessa planta. Apenas a dessecação após a colheita da soja não é o suficiente para garantir a implantação da cultura do milho. Não realizar o manejo pré-plantio pode favorecer o aumento das populações de pragas. A gente vem fazendo esse ano um manejo na desseca, para facilitar o nosso manejo no milho depois. Pensando no operacional, né, com a nossa máquina, nós temos um pulverizador para facilitar, né, que eu tenho desseca depois de soja novamente, para mim não ter que estar corrido com o controle do percevejo subsequente do milho, né. Então a gente, esse ano, os outros anos a gente não fez esse manejo. Agora esse ano a gente resolvemos fazer devido a nós aumentamos a nossa área de milho para facilitar o nosso trabalho, né, com o operacional. A prevenção, num primeiro momento, você interpreta como custo, né? Mas depois você vai analisando que ela não é custo, né? O próprio nome já diz, é uma prevenção. E quando se prevê, quando se faz essa prevenção, tudo acontece da melhor maneira possível. A dessecação antecipada é o melhor método de manejo pré-plantio porque cria as condições ideais para o plantio, germinação e emergência da planta do milho. Em áreas com maior incidência de pragas, é muito importante optar por sementes com tratamento específico. Seguimos de Mato Grosso do Sul para Campo Verde, no Mato Grosso. Nessa região, as plantas já emergiram e o monitoramento precisa ser redobrado. No momento do plantio, são várias operações acontecendo ao mesmo tempo. Nós temos uma equipe colhendo soja, temos uma equipe plantando milho e tem uma outra equipe responsável pela pulverização, que muitas das vezes ela está fazendo a dessecação da soja. Então, esse primeiro manejo inicial, às vezes, falta gente, falta equipe. Então, por isso que precisamos dar ao tratamento de semente industrial esse ímpeto para conseguir controlar e baixar essa população de percevejo, mas a população tem que ser uma população uma população menor, uma população que seja realmente manejável, vamos dizer assim. Por quê? Cada percevejo é capaz de picar várias plantas de milho, é a famosa picada de prova. Então, se um adulto de percevejo picar 10, 20, 30 plantas de milho, isso tem um efeito muito grande para frente. Aí imagina uma alta pressão de população de percevejo, uma planta com várias picadas de prova, não tem tratamento que consiga controlar. O percevejo tem o sistema de reprodução dele muito apurada, muito aguçada. O ciclo do adulto chega em torno de 45 até 60 dias, o ciclo do adulto, né? O ciclo em si da praga em torno de 30 dias, mas veja, temos diferentes ciclos no meio da lavoura. Então nessa mesma lavoura temos ovos, temos ninfas e temos adultos. E a gente não consegue ter a mesma fase no mesmo momento. Por isso que precisamos fazer o controle de uma forma bem eficiente. Quanto mais cedo a planta for atacada, maior será o dano. Nessa fase, por exemplo, o produtor já deve analisar e decidir se faz ou não aplicação complementar com inseticida. Hoje em dia se facilitou muito porque desde a tecnologia de aplicação, hoje em dia se tem tecnologias melhores, desde pulverizadores, novos produtos sendo lançados que além de serem mais seletivos quando se pensa em inimigos naturais, uma eficiência de controle muito maior, a praticidade do tratamento industrial de sementes, que é uma época muito atribulada na fazenda, porque se está colhendo soja, está fazendo aplicação em soja, plantando milho, aqui na região se fazendo aplicação e plantio de algodão, tudo ao mesmo tempo. Ter que parar uma pessoa e fazer um tratamento de inseticida é muito complicado, além de poder ter um dano físico na semente. O fato da semente já vir pronta com o inseticida facilita bastante o operacional, facilita a eficiência do produto, porque ele está na dose certa em cada semente. Então, tudo isso somado tem um aumento significativo no controle dessa praga. O maior potencial de dano dos percevejos ocorre em ataques entre V1 e V6, sendo que o período dos 25 a 30 dias após a emergência é crucial para o controle. Para se alimentar do milho, percevejos barriga verde perfuram a planta, causando danos como furo foliar, folhas murchas e retorcidas, plantas deformadas e amareladas, e isso provoca queda de produtividade. Um ponto bastante interessante que também tem a ver é o controle de plantas daninhas. Isso tem que vir desde a cultura da soja, tá? E também na dessecação pré ou pós-plantio do milho,
Porque, por exemplo, o pé de galinha é um grande hospedeiro do percevejo. Então a gente vê que a área onde sobrou de dessecação ou sobrou do manejo da própria soja, muito pé de galinha, que é uma planta de difícil controle, se tem uma população muito maior do percevejo, porque ele vai se abrigar lá nas horas mais quentes do dia e, consequentemente, vai ter um ataque maior, dificultando o controle também dessa praga na cultura do milho. O produtor João Vitor já viveu de perto os problemas com percevejo. Aqui na fazenda dele, em Campo Verde, Mato Grosso, ele já teve perdas com a praga. Hoje faz o monitoramento constante e age rápido aos primeiros sintomas da praga. O ano passado a gente teve problema com o percevejo, principalmente o barriga verde. Ele, no início do milho, ele teve um nível muito alto, sabe, de população. Um aumento muito grande. Foi um momento muito propício para ele, reuniu o clima, a condição, a planta emergindo grandes áreas ao mesmo tempo, né? E a gente teve alguns danos sim, em uma parte, porque o operacional às vezes demora um pouco para acompanhar as aplicações, né? E aí, nesse meio tempo, às vezes acaba afetando um pouco as primeiras folhas do milho. E o que deu para aprender com isso? Olha, a gente tirou muito aprendizado. Eu acho que quando se trata de percevejo, é muito importante a gente trazer ele da soja num nível de controle muito bom, um nível populacional baixo, fazer um tratamento bem feito já para se preparar logo na emergência, e também dessecações com inseticidas, porque ajuda demais a diminuir essa população inicial que vai vir afetar o milho, né? E depois já desse pós-emergente, como que é o seu manejo aqui? Não pode descuidar mesmo assim? Ah, não, o milho até V6, V7 aí, o milho tem mostrado que ele tem sofrido com esse ataque de percevejos, né? Então a gente tem posicionado, na grande maioria dos casos, umas 2 aplicações em pós-emergente, sabe? Uma bem no início e uma logo depois, ali em V4, V5, para passar dessa fase tranquilamente. Ao fim de mais uma edição do Agro em Foco TV Digital, você pode acompanhar o programa nas nossas redes sociais. E no programa da semana que vem, a lavoura de feijão como estratégia na rotação de culturas, o híbrido P2501 como diferencial de produtividade em condições climáticas adversas. Uma entrevista com Doris Palma, da Somar Meteorologia, e como o plantio em espaçamento reduzido garante altas taxas de população de plantas. Bom, você já sabe que nós temos um encontro marcado todas as quintas-feiras, às 7 horas da noite, aqui no YouTube, no canal da Pioneer Sementes. Uma ótima noite para vocês, muito obrigada pela audiência, companhia e até semana que vem. Tchau!